Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero estar utilizando a parábola do fariseu e do publicano para que os irmãos compreendam melhor a justificação por meio da graça, tendo o livramento da lei do pecado e do juízo para a condenação. Porque nesta parábola do fariseu e publicano, Jesus deixa bem claro sobre a justificação, ou como o homem é justificado diante de Deus. E também ele revela também que o objetivo da lei não é salvar ninguém. E quando você lê Lucas capítulo 18, versículo 9, a palavra de Deus mesmo vai dizer que ele está falando essa parábola para aqueles que consideravam justos. Eles consideravam justos diante de Deus, que eles desprezavam os outros, porque eles achavam que estavam aceitos diante de Deus, eram justos e desprezavam os outros. E nós sabemos que se refere, ou ele está aplicando essa palavra, aos fariseus, aos sacerdotes, escribas, porque eles mesmos eles acreditavam que eles guardando a lei, eles seriam justificados diante de Deus. Se você ler Romanos capítulo 10, versículo 3, o texto mesmo vai dizer que eles não compreendendo a justiça de Deus, eles estabeleceram sua própria justiça. E qual era essa justiça? Se eu guardo a lei de Moisés, eu estou justificado. E esse não era o propósito de Deus quanto à lei. Porque ele mesmo vai dizer que 2 homens iam ao templo à hora da oração. E o fariseu, ele dizia para Deus, né? Ele estando de pé, ele orava e ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele já começou errado a oração, mas era o que eles acreditavam, né? Eu não sou como os demais homens, roubadores, prostitutos, adúlteros, dou dízimo de tudo que eu possuo e jejuo 2 vezes na semana. Ou seja, quando ele fala eu não sou como os demais homens, está cumprindo a palavra de Romanos capítulo 10, 3, né? Que ele estabeleceu a sua própria justiça, ou seja, eu guardo a lei e eu sou justificado. Só que a lei, ela não veio para dar poder contra o pecado, a lei não veio para salvar o homem. Então quando ele dizia assim, Senhor, graça te dou que eu não sou como os demais homens, adúlteros, prostitutos, eu posso conjecturar como se Deus estivesse dando a resposta para ele, porque Deus ia falar para ele, não, bom, você está fazendo o que eu quero, você está desviando do pecado, está esforçando para guardar a lei. Só que tem um problema, a lei ela não te livra da natureza do pecado, ela não te livra do velho homem, como diz a palavra, não te livra do velho homem, você está guardando as leis, você está esforçando para guardar a lei, só que tem um problema, a lei ela traz o conhecimento do pecado, ela não te livra da natureza do pecado, não te livra dos desejos da carne, da vontade incontrolável da carne de pecar. Então você vai quebrar essas leis, você está guardando essas, mas você vai quebrar. E você estando debaixo da lei é pior ainda, porque se você quebra o mandamento, você é culpado de todos os mandamentos. Isso que Deus ia falar para ele, porque Paulo mesmo, por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Deus, ele revela essas coisas. Então, Deus ia dizer isso para ele, você não foi livre da natureza do pecado. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 7 a seguir, ele mesmo vai dizer que quando a lei falava para não cobiçar, despertava todo o desejo de cobiçar, de quebrar a lei de Deus. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me matou. Então, ele está dizendo que o pecado toma ocasião pelo mandamento. O pecado o mandamento traz o conhecimento do pecado. Então, ele não vai ter nada mais a não ser a vontade de quebrar, o desejo incontrolável de quebrar a lei de Deus. Mesmo aquele fariseu guardando os mandamentos, ele estava debaixo da natureza do pecado que ia impelir ele a quebrar as leis de Deus. Então, Deus ia falar para ele, olha, essa não é minha justiça. Porque a lei, como está em Romanos capítulo 3, versículo 19, ele mesmo vai dizer que tudo o que está na lei, tudo que está escrito na lei, a lei o diz para aqueles que estão debaixo da lei e para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Pela lei, pois pela lei nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Deus ia falar isso para ele, ele falou, olha, a lei ela não te livrou do pecado, você está crendo que é justo por estar guardando a lei, mas essa não é a minha justiça. A minha justiça é por meio da graça, por meio da fé. E por meio da fé, você está debaixo desta graça, o Espírito Santo vai te livrar dessa natureza do pecado, vai te livrar do velho homem, perdão. E você vai ser um novo homem,
Você vai se despir do velho homem com seus feitos e você vai se revestir do novo homem. Então, o fariseu orava, ó Deus, te dou graça, porque eu não sou como os demais homens, não prostituo, não sou adúltero, dou dízimo, eu jejuo, mas ele não foi livre da natureza do pecado. Então, estar debaixo da lei significa estar sendo controlado pela natureza do pecado. Se você está debaixo da lei, você está sendo controlado pela natureza do pecado, é o que ele vai falar. Aí ele vai falar das obras da carne, vai estar controlado pelas obras da carne. Porque Paulo diz em Romanos 7, ele ia seguir até o final, ele vai falar que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele, que é a natureza do pecado. E isso ele fala quando ele estava debaixo da lei, tentando guardar a lei, tentando ser justificado guardando a lei. Ele vai falar, e ele ainda fala, porque vejo nos meus membros do corpo outra lei, que é a lei do pecado, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, o meu homem interior, a minha pessoa, o meu ser, ele quer guardar a lei, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra essa lei do meu entendimento, que quando eu quero fazer o bem, o meu homem interior quer fazer o bem, quer dizer, o meu homem interior tem prazer na lei de Deus, o mal está comigo, está me impelindo a fazer o mal. Então ele explica isso aí, aqueles que estavam debaixo da lei, porque quem está debaixo da lei está controlado por essa lei do pecado. Então, ele está falando isso. O fariseu mesmo, ele fala, dá graça te dou, Senhor, por isso. Ele estava esforçando, porém ele não foi livre dessa natureza do pecado. Então, como que ele seria justificado? Ele não desceu, justamente Jesus fala isso, olha, ele não desceu justificado para a casa dele, porque ele está esforçando para guardar ali, mas ele não foi livre da natureza do pecado. Porque a Bíblia fala claramente que o Espírito Santo de Deus, Gálatas 5,16, o Espírito de Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo a partir do momento que nós temos uma convicção de fé em Jesus Cristo, convicção verdadeira de fé, temos o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Então, os desejos do Espírito Santo vai combater contra os desejos desse velho homem, dessa natureza do pecado que está em nosso corpo. Então se cumpre o que fala em Romanos 6, né? Permanecemos no pecado para que a graça se faz mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos no pecado? Ele está falando, a natureza pecaminosa, o velho homem está morto, como viveremos no pecado se não tem as obras da carne? Vai ter o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito vai estar atuando. O Espírito opera o querer e o efetuar, é o que diz na palavra. Então, aí a Bíblia vai falar do publicano, né? Que o publicano, ele ao longe não queria olhar nem para o céu. Ou seja, ele reconhecia ali o seu pecado, porque o publicano, ele era um judeu que cobrava impostos para o governo romano. Então, geralmente, eles eram considerados injustos, pecadores, né? Como Zaqueu, né? No capítulo 19 também de Lucas, né? Zaqueu também, que ele roubava, né? Ele era ali chefe dos publicanos e ele roubava. Então, geralmente, eles roubavam mesmo. Eles cobravam mais impostos do que o governo exigia que eles cobrassem. Então, o publicano, ele ao longe, ele batia no peito, não queria olhar nem para cima, né? Porque é onde está o trono de Deus. Ele nem queria olhar para cima. Então, a Bíblia fala que ele vai dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele sabia que ele era pecador. O que estava atuando na vida dele era a natureza do pecado. Ele reconhecia isso, ele sabia. É o reconhecimento, porque quando ele fala, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, ele está ali humilhando perante Deus, ele está humilhando, ele tá dizendo, Senhor, eu sou pecador, como, em outras palavras, conjecturando também, ele poderia falar outras palavras, ou seja, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo vencer essa natureza do pecado, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Então, quando você olha a palavra, você vai ler Lucas capítulo 15, quando você lê a Bíblia, fala que os fariseus ali, eles criticavam Jesus e falavam, olha, isso aí, ele assenta com pecadores e come com eles. E Jesus ainda vai falar uma parábola, e ele vai dizer, qual de vós, não tendo 100 ovelhas, se perder uma dessas ovelhas, não vai atrás dessa ovelha, acha essa ovelha, cuida das feridas, põe ela nos seus ombros, carrega essa ovelha e vai embora com júbilo porque achou essa ovelha viva. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Ele fazia isso, sentava com eles, porque o intuito de Jesus é ir atrás dessas pessoas perdidas, pecadores, e salvá-los. Então, por isso que ele diz, né? Que quem humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado.
Então, quem humilha? Quem está debaixo da graça, ele vive em humilhação, porque por meio do Espírito é que você vence a natureza do pecado. O homem nunca pode se exaltar, porque ninguém nunca consegue vencer a natureza do pecado. Então, contar uma experiência aqui interessante, o pastor mesmo conta, né? O pastor da igreja, no caso, conta, né? Ele fala que teve uma irmã que falou, né? Com o microfone na mão, ela falou. Ela ali estava servindo a Deus, usada por Deus, né? E falou, eu não caio. Quando ela falou, eu não caio, Deus falou com ele, ela vai cair. E justamente ela caiu em adultério e tal. Por quê? Quando você analisa assim essa questão, por que que caiu? Porque nós temos que viver debaixo de constante humilhação. O homem não tem poder para vencer o pecado. É só por meio do Espírito Santo que ele dá poder. Ele opera o querer e o efetuar. Como diz a Bíblia, fala do fruto do Espírito. Então, o publicano ele foi justificado porque ele reconheceu a debilidade, a fraqueza. Ele reconheceu que ele era um pecador. Então, por isso que ele foi justificado, porque ele sabia, ele é um pecador. O homem, então, ele só é justificado estando debaixo da graça. E por meio do Espírito Santo de Deus, ele está atuando para que você vença essa natureza do pecado. Mesmo uma pessoa debaixo da graça, ele pode dar lugar à natureza da carne e começar a praticar o pecado. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele vai falar, olha, vocês, ele falando aos Coríntios, vai falar, vocês ainda é menina, é criança. Eu estou tratando vocês com leite e não com manjar, com comida sólida, porque vocês é menino, porque no meio de vocês há contenda, ira, peleja, dissensões. Vocês dizem, um eu sou de Paulo, outro fala eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros que para mim eram os piores, eu sou só de Jesus, entendeu? Então, ele estava falando o quê? Vocês ainda estão sendo controlados pela natureza do pecado ainda. Você está dando lugar à carne ainda. Vocês andam segundo a carne. É o que ele fala. Segundo a carne, é segundo a natureza do pecado. Então tem pessoas que ela teve uma verdadeira convicção de fé, sim, mas ela ainda não conseguiu vencer a natureza do pecado, porque não entende que é por meio do Espírito que o Espírito Santo ele anula o desejo incontrolável de quebrar as leis de Deus. O fariseu ele estava conseguindo, né, guardar alguns mandamentos, mas ele ia quebrar, porque o mandamento ele ia tomar ocasião o pecado ia tomar ocasião, né, no caso, pela natureza pecaminosa e controlar aquele fariseu. Ele ia pecar. Se ele não quebrasse aqueles mandamentos, ele ia quebrar outros mandamentos, ele não ia conseguir, não. E não era justiça de Deus guardar os mandamentos para ser justificado por meio da graça. Por meio da fé em Jesus Cristo, você é livre da lei do pecado, como está em Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Aí é o que ele vai falar em Romanos 6, que ele está falando, Romanos 6, versículo 6, que ele fala que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, né? Se você ler em Colossenses, se você ler em Efésios ali, capítulo 4, ali, se eu não me engano, versículo 21, 22 a seguir, ele vai falar, né, para se despir do velho homem ali e se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Então, ele está falando que o homem só é justificado se essa velha natureza ela está morta, como eu falei em Romanos no capítulo 6, versículo 6 ali, né? Que ele vai falar sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado de pecado. Olha para você ver, aquele que está morto, aquele cuja natureza pecaminosa está morta, está justificado de pecado. É isso que ele está dizendo. Porque nós podemos a qualquer momento dar lugar à natureza da carne para nós pecar e fazer o que é errado. Mas o Espírito Santo vai nos trazer, operar o desejo, do querer, o efetuar, a guardar os mandamentos de Deus. Então, se a pessoa não busca o Espírito Santo e a pessoa não tem sobre si o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É o que a Bíblia vai falar. Romanos, no capítulo 8, a seguir ali, você pode observar que ele vai falar lá que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não vence a natureza do pecado. Então, quando fala lei, carne, no caso, falando da natureza do pecado, quem está debaixo da lei está controlado pela natureza do pecado. É isso que a Bíblia fala. Então, pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então, mesmo a pessoa estando debaixo da graça, ele creu em Jesus, ele não vai vencer a natureza do pecado se não estiver buscando o Espírito Santo de Deus, em santificação do Espírito. Não vai de maneira alguma. Então, o publicano foi justificado para casa, ele estava pecando, mas ele pediu misericórdia, e ali ele reconheceu a natureza do pecado. Ele vai falar,
Tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Então ele reconheceu ali, então ele foi justificado, porque Deus sabia que ele tinha consciência de que a natureza do pecado estava atuando na vida dele, e ele precisava de misericórdia, de perdão, ele precisava de ajuda. Qualquer pessoa no pecado, se ele falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não conformo com os meus pecados, eu não conformo nessa situação que eu tô, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Ele é justificado, porque ele está pedindo o Espírito Santo para atuar na vida dele. E se ele continuar pedindo o Espírito Santo com desejo pleno no coração, o Espírito Santo de Deus vai ajudá-lo. E ele vai ser livre desses desejos do pecado, de andar em pecado contra o Senhor, quebrando as leis de Deus. Lembrando que não é a lei de Moisés, mas essas leis não estão mais em tábua de pedra, mas está na tábua do coração, porque Paulo vai falar que somos uma carta escrita e lida por todos, não escrita, né, com tinta ali, né, mas na tábua do coração. Hebreus capítulo 10, versículo 16, que Deus fez um novo concerto e ele escreveu essas leis em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então ela não está em tábua de pedra, ela está em nosso coração por meio do Espírito Santo. Se tiver em tábua de pedra, sendo controlado pela natureza do pecado, como que ele vai guardar essas leis? Se ela sair dessas tábuas de pedra, estou dando um exemplo aqui, e vai para o seu coração, por meio do Espírito, ele te dá a capacidade de guardar essas leis. É o que a Bíblia fala, não é a lei de Moisés, mas essas leis que estão dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, quem é justificado? Aquele que está debaixo da graça. Então, ninguém é justificado por Deus se não estiver debaixo da graça, porque a justiça de Deus é por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus você recebe o Espírito Santo, ele te livra da natureza do pecado e do juízo para condenação. Amém, irmãos? Dando 16 minutos aqui, então é isso. Depois nós continuamos aqui com os vídeos. Se você entende que esse vídeo é a verdade da palavra, deixa o like, né? Compartilhe também para que alcance mais pessoas e elas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos. Estarei aqui novamente, se assim o Senhor me permitir. Deus abençoe os irmãos.